E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Bom, hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Vamos falar sobre algo que mexe com a rotina, o bolso e a vida de absolutamente todo mundo: o nosso futuro. Porque, no fim das contas, a democracia não é sobre quem grita mais alto ou quem solta a melhor frase de efeito na internet. É sobre construir realidades concretas, tijolo por tijolo. Mas aí fica aquela pergunta martelando na cabeça da gente, né? Em tempos de tanta polarização, com promessa vazia voando para todo lado, como é que a gente corta esse ruído todo e decide o futuro de forma lúcida? É muita confusão, muita gritaria. Por isso, essa nossa análise de hoje é literalmente um manual de sobrevivência. É o guia prático para o eleitor comum e direto ao que realmente importa, sem cair em papo furado. Então, vamos mergulhar logo nisso. O nosso guia prático está dividido em 5 partes rapidinhas. 1. A base da nossa democracia. 2. Analisando os indicadores concretos. 3. A prova real dos fatos. 4. O guia da transparência. E 5. O impacto na vida real. Bora lá? Seção 1. A base da nossa democracia. O alicerce das nossas escolhas. Olha só que interessante isso aqui. Para a gente entender o quadro geral, tem que dar um passo para trás. Fazer uma escolha responsável significa deixar um pouco de lado a paixão partidária cega e focar na realidade prática. É como se administrar o Brasil, ou o seu estado, ou a sua prefeitura, fosse pilotar o painel de um avião. O mapa mostra as conexões, claro, mas são aqueles ponteiros luminosos ali, os dados frios de saúde, educação e economia, que entregam de verdade se o motor está rodando macio ou se vai deixar a população na mão no meio da subida. Vamos avançar. Seção 2. Analisando os indicadores concretos, olhando para o que realmente importa. É aqui que o jogo fica sério e a gente separa quem realmente trabalha de quem só fica no gogó. A regra de ouro é: julgue uma gestão exclusivamente pelos indicadores reais que ela entrega. E o que é isso na prática? São os dados oficiais, aqueles números exatos medindo segurança pública, saúde, educação, saneamento e economia. Pensa comigo. Sabe quando a gente vai comprar uma casa e dá aquelas batidinhas na parede para ver se não é oca, ou confere se o encanamento não vai estourar na primeira chuva? Avaliar um político é exatamente a mesma coisa. Indicadores como saneamento básico e saúde são as vigas da nossa casa. Se a fundação está rachada, não adianta nada a pintura por fora ser bonita, concorda? Ponto 3. A prova real dos fatos. A verdade incontestável. Chegou a hora de tirar a prova dos 9. Como é que o suor do dia a dia vira um gráfico inegável? Dá uma olhada nessas barras do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica subindo ao longo dos anos. Quando a gente vê essa nota aumentar de verdade, não estamos falando de uma estatística chata de livro. Não mesmo. A gente está falando da criança lá da escola pública do nosso bairro aprendendo a ler no tempo certinho. É a garantia de que essa juventude vai ter uma chance real de agarrar uma oportunidade melhor de futuro. E o ponto crucial é o seguinte: observem bem esse número caindo. Quando os dados mostram que a mortalidade infantil ou a taxa de homicídios caiu para um patamar de, digamos, 12 por 100 mil habitantes, a gente está falando de vidas salvas. Fim de papo. Isso é a rua do bairro mais segura, é o trabalhador voltando para casa à noite com tranquilidade e é o postinho de saúde resolvendo o problema de verdade. O número no papel, na prática, respira. E nossa, é impossível não falar de economia, né? A inflação é aquele monstrinho sorrateiro que devora o salário antes mesmo do mês acabar. Todo mundo conhece aquela sensação horrível de ir ao mercado e o carrinho voltar cada vez mais vazio, gastando a mesma coisa. Uma economia sob controle, que é o resultado de uma gestão de verdade, coloca uma coleira bem apertada nesse monstro dos preços e faz a renda real crescer, coloca comida na mesa e devolve a dignidade para a população. Seção 4. O guia da transparência. Como verificar os fatos por conta própria. Agora a gente põe a mão na massa. E o mais legal, ninguém precisa ser contador formado para fiscalizar o próprio prefeito ou governador. São 3 passos super simples. Primeiro, olhe os rankings comparativos nacionais. Tem institutos seríssimos que já mastigam isso pra gente e mostram quem gere bem as contas em relação a outros lugares. Segundo, acesse os portais de transparência. É só pegar o celular, dar um Google com o nome da sua cidade e a palavra transparência. Pronto, o dado é aberto, é nosso. E terceiro, use o bom e velho olhômetro. Dá uma volta na sua região, vê se o asfalto, o esgoto e o posto de saúde melhoraram mesmo ou se é só maquiagem. E isso ilustra brilhantemente aquele duelo clássico: promessas de campanha de um lado contra políticas públicas entregues do outro. Porque, vamos ser muito sinceros, falar até papagaio fala, né? E o papel aceita qualquer coisa na época de eleição.
A grande sacada do eleitor inteligente é cruzar o discurso bonito da TV com a obra na rua, é ir além do palanque procurar o serviço público funcionando de verdade. Chegamos na seção 5, o impacto na vida real. As coisas realmente melhoraram? A gente sai agora dos portais da internet e volta para o nosso quarteirão, onde a mágica acontece. No comércio local, no trajeto para o trabalho. Então, para grudar na cabeça de vez, aqui vai o nosso kit de sobrevivência rapidinho. O checklist definitivo antes de votar. Segurança pública, saúde e infraestrutura, educação e economia. É absolutamente fundamental checar se houve evolução de verdade nesses 4 pilares concretos. Se a resposta for sim, opa, então a gestão mostrou serviço. Para fechar nossa análise de hoje, fica essa grande provocação. A mudança foi real? Quando a gente abraça o poder da informação, exige equilíbrio e foca no que foi entregue e não na gritaria, nós passamos a construir um país muito mais próspero e inteligente. Usem os dados a favor da sociedade, porque aí sim o jogo muda de verdade. Um grande abraço, fiquem de olho e até a próxima análise.